Fui chamado para uma outra empresa, num salário melhor até que a Shurkop. Detalhe que o salário da Shurkop ganhava muito bem na Shurkop, também uma decisão bem difícil. E eu falei não para essa proposta, minha mulher quis me matar. E aí, nesse exato momento, eu comecei a falar com todos aqueles contatos da área da construção industrializada. Falei com todos, CEO, CFO, Café, de abril até finalzinho do ano, ali, setembro, rodando, falando, até que eu vi a história através de um executivo que foi da Shurkop, um grande executivo da Shurkop, um amigo meu, que me falou de uma empresa que chama iBuild, que é uma construtora de casas unifamiliares de construção a seco de steel frame. E eu pensei, unifamiliares? Casa unifamiliar de família para uma pessoa, não é, prédio. Não é prédio, tá isso. E aí, quando eu comecei a pesquisar sobre essa empresa, e aí eu fui apresentado para prestar uma consultoria para eles, que a sede fica em Marília. Cara, não conhecia ninguém, conhecia o sistema, obviamente, eles me conheciam por conta da própria Shurkop do mercado. E aí entrei para fazer uma gestão de consultoria na área de venda. Falei, puta, agora virei consultor, né? E aí eu fui para Marília. Não sei se vocês foram para Marília. Marília, daqui para São Paulo, dá 5 horas mais ou menos de viagem. Eu brinco com os meus sócios, hoje sócios. Falo para eles que é um triângulo das Bermudas, né? Quando você acha que você está saindo, você está... Quando está chegando, você está saindo. E aí, fui para Marília quando eu olhei a gestão. E aí, a outra coisa que o mercado... De novo, nessa universidade, você aprende muito, que o que o mercado te dá é você conseguir olhar a gestão mais ampla, mais macro. Você consegue olhar, você consegue... Cara, você fazer uma gestão... Você começa, coisas que não se enxergam. Você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes. Você olha lá e fala, nossa, o problema está aqui, Você olha, você parece até... Vidente. Tem que baixar a bola, você até parece vidente. E foi nisso que eu olhei a gestão. E é foda, porque é isso mesmo, né? Você consegue enxergar coisas... Mas é por experiência, às vezes invisíveis. Alguma coisa você vai... E é isso muito legal, né? Porque você conversa com um empreendedor e tal, o cara tá, sei lá, começando às vezes, e ele vai falando, putz, isso daí resolve assim, isso daí tá assim, isso daí mexe assim, né? E é demais, sabe? Porque o consultor, cara, ele é pago para falar coisas óbvias. Presta atenção. É isso. Só que ninguém vê. Exato. Porque é óbvio pro consultor. As pessoas que estão lá, a gente fala muito, por que você paga um consultor? Porque, cara, você entrou num modo paisagem que você não vê sua janela quebrada. Modo bombeiro, né? Você não vê a janela quebrada. Você entrou no modo bombeiro, você entrou no fogo, cara, você olha pra onde tá. Aquela janela tá quebrada, tá mudando alguma coisa na sua venda, na sua vida, não sei o quê? Não, mas o cara entrou de fora, olhou, a primeira coisa que ele vai olhar e falar, cara, sabia que a janela tá quebrada? É isso. E você falou, nossa... E é um recado importante. Eu li a respeito. É um recado importantíssimo, porque é onde deixou de lado, né? Começa por aí. Exato. Então, daí, quando eu fui nessa gestão lá em Marília, aí o Diego, que é o fundador da iBuild, um cara extremamente inteligente, incrível, inteligente, de cabeça de processo, nasceu na construção convencional, criou a empresa através de processo para uma construção industrializada, porque ele fechou um bid das padarias Benjamin, lembra da Benjamin, da pessoa da Península? Cresceu bastante aqui em São Paulo. Pô. Ele pegou um bid maior franquia, né? maior que a perna dele. Ou seja, para entregar, a única forma de entregar era industrializando. E eu falo que a mudança na vida, e isso não muda também isso não altera para a construção industrializada, ela vem ou no amor ou na dor. Porque é onde você é obrigado a mudar, né? E na dor, geralmente, 99,9% é onde vem a mudança. E o Diego mudou a iBuild para construção industrializada nisso, só que ele criou um negócio muito louco, que ninguém... Sabe aquele cara que falou isso não vai dar certo e foi lá e fez? Ele é um desses caras. Ele foi lá e criou um sistema de processo para tirar da mão do especialista a mão de obra especializada e colocar isso através de escala de franquias. Caralho. Na construção civil. Quem ia pensar... Então o processo é tão bem formatado que você coloca na mão de pessoas da construção civil e ela para executar. Você precisa da construção, da pessoa na construção. Você precisa de um franqueador precisa de um franqueador que tem o nosso processo, que compra o nosso processo, que faz a franquia. Só que o que você está fazendo de obra aqui em São Paulo é a mesma obra que você está fazendo em Aracaju, que é a mesma em João Pessoa, que é a mesma em BH. Porque o processo é o mesmo. Caralho. E aí... Você precisa de replicador de processo. Não, e outra...
Para quem não entende muito de construção civil, quando ele fala de construção industrializada, é porque de fato é um processo. Diferente da construção civil convencional, que não existe como você colocar um robô lá. Para chegar num nível desse, pro robô do Elon Musk conseguir substituir a construção tradicional do Brasil, vai demorar, acho que, uma centena de anos ainda. Porque é loucura. Apesar que talvez com impressão 3D, essas coisas, mas comparando o problema, é porque talvez tudo vai ter que se redirecionar. Mas o futuro é a construção industrializada, porque aí é processo, cara. Os caras fazem isso em ambiente controlado. Você vem e monta, né? E é o futuro, cara, na verdade. Na verdade, não é que a tradicional vai melhorar. Vai ser extinguida. E é louco, assim, que você tira a mão de obra no Brasil, que está no mundo, ela está envelhecida. O filho do pedreiro não quer mais ser pedreiro. Ele é um engenheiro, ele quer ser engenheiro. Você não quer ser engenheiro, você está competindo a mão de obra dele com o Uber, porque no Uber ele tem um carro com ar-condicionado, ele paga o ar-condicionado, ele não quer bater laje. Então, as pessoas falam muito que a construção industrializada é o futuro. Na verdade, ela é o presente. A gente ficou no passado muito tempo. A gente ficou obsoleto muito tempo. E quando o Diego, voltando na iBuild, criou esse processo, quando eu fui lá, a minha primeira ida em Marília, e olhei tudo isso, eu virei e bati pro Diego. Um dia chamo ele aqui, e ele não me deixa mentir. Falei para ele, cara, você tem um puta de um negócio na sua mão. Ele falou, o que você enxergou? Cara, eu enxerguei no seu negócio que eu tô no mercado fazendo toda a parte de gerenciamento, supervisão de um time comercial, que eu tenho que ir na rua, contratar, treinar, certificar, supervisionar, para fazer ele enxergar a mesma visão que eu quero e vender. Aqui, esse time comercial escolheu a gente, que é a franquia. Porque a franquia escolheu a gente. Não somos nós que contratamos a franquia que contratou a gente. E detalhe, eles pagaram para isso. E pagam para isso. E isso é um grande poder de vendas, se você, obviamente, souber fazer o básico. Já é um processo seletivo. Souber fazer o básico, que é a gestão. Quando eu falei isso para ele, falou, monta um plano de negócio. Ele já tinha isso como franquia, não? Já tinha. Na época que eu entrei, talvez eu erre um número um pouquinho para mais ou para menos, mas acho que a gente estava batendo na casa de 10 franquias. Tá. E hoje nós somos 40. Caramba, cara. Isso estamos falando, entrei em outubro. Desse ano agora passado? Caramba. Do ano passado. Puta que pariu, eu vou te levar para vendedor, que é uma parte da minha empresa. E agora tá caro. Vamos agora fazer o passe valorizou. Agora o passe tá... Roberto Justo estragou esse cara agora tá muito caro. Graças a Deus. E aí, quando eu entrei nesse processo, o Diego virou para mim e falou, cara, você consegue desenhar um plano de negócio de equipe, assim, que você tá imaginando de equipe? Porque, detalhe, o meu negócio era fazer o quê? A consultoria da gestão do comercial. E, de novo, aí, quando você tem um espaço do remédio que mata e do remédio que cura, quando você tem um espaço para empreender em um lugar seguro, você voa, meu irmão. Você voa. Porque você está no seu ambiente, na sua melhor performance, você está correndo... Com as melhores ferramentas. Cara, você já correu uma maratona, correr 5K não é nada. E o cara te dá liberdade. E o cara te dá liberdade e você voa. Então, eu falo isso com propriedade porque o Diego me deu essa liberdade de desenhar esse negócio e voar dentro dessa empresa, que não é à toa o que a gente tá se tornando no mercado. E aí, quando ele virou para mim e falou, se apresenta isso, a gente está no dia 22 de setembro, ele falou, se apresenta isso amanhã, 23 de setembro, eu tenho essa data. Se apresenta isso em outubro, dia 10 de outubro, você volta aqui para Marília apresentar isso. Eu falei, não, eu apresento isso para você amanhã. Ele falou, amanhã? Amanhã, eu já tinha desenhado, porque um privilégio de novo que a vida me deu, ao lado do Roberto, da Steel Corp, do próprio Daniel, é fazer um BP e alguns BPs, alguns desenhos macros e micros do mercado que a gente precisa desenhar nessa estrutura toda. Eu montei esse BP projetado... Business plan. Plano de negócio.
Isso é uma outra coisa que também plano de negócio, cara, né? isso é uma outra coisa que também o pessoal, quando você volta ao empreendedorismo, o pessoal te zoa, tá? Os termos em inglês dos executivos. Porque os executivos tudo fala BP, né? Tipo, quando aí você volta pro empreendedor e fala, cara, para de usar termos de inglês. Tem gente aqui, ainda que você fala pouco. Né? Tem gente que, mano, só fala parece um podcast. Às vezes você fala assim, mas explica aí. Aí a gente pede pra voltar. Porque muita gente que assiste aqui é empreendedor pequeno. Então, o cara é dono de padaria. Às vezes o cara que quer empreender. O cara não tá acostumado. O cara não sabe BP, o que é essa BP? Deixa eu pesquisar a empresa BP. A gente vai traduzir. Isso. Mas aí é uma coisa que a gente pega. E aí eu montei esse business plan, esse plano de negócios do projetado dos últimos 3 meses e dos próximos 3 anos. Nos últimos 3 meses, sem abrir muito número, mas falando em porcentagem, eu coloquei que naquele momento, em outubro, novembro e dezembro, eu aumentaria a venda em 230%. Caralho, mano. De novo, em 3 meses eu aumentaria a venda em 230%. Nesse momento, cara, os caras ninguém falaram, todo mundo velado, mas deve ter me chamado de que esse cara tá louco aqui. E eu entrei no skin the game, no jogo mesmo, para ter equity. Eu quero entrar aqui como dono do negócio, eu não quero entrar como executivo. E era uma das coisas que eu tinha, quando eu tinha falado não lá atrás para aquela empresa, eu não queria voltar na cadeira de executivo. Cadeira só de executivo. Queria usar toda essa experiência que eu tive nesses 4 anos e meio de universidade que eu fiz ao lado de grandes empresas do Roberto Justo. Para ganhar share mesmo. Para ganhar share e aplicar isso como parte de um negócio. E, cara, dentro desse período eu coloquei algumas diretrizes. Uma delas era a gente trazer a operação do escritório para São Paulo, a gente montar uma operação de executivo, quanto eu ia gastar de executivo, coloquei na folha, coloquei tudo certinho, quanto eu ia precisar, SDR, que ia mudar o sistema, tal. Fui lá e eu gosto muito de uma frase que, obviamente não é dele, mas ele fala muito, que é o Rony Mesler, ele fala dessa frase, conselho é bom, mas exemplo arrasta. Eu amo essa frase. E eu fiz da melhor forma, unindo o executivo Daniel com o empreendedor Daniel, vai lá e faz. Regaça a manga, vai lá e faz. Peguei algumas passagens de avião, fui para todas as franquias, olhei e aí o que eu falo metaforicamente, eu fui lá e abri a gaveta dos franqueados e falei, deixa eu ver o que você tem na gaveta, daqui pro papai que a gente vai trabalhar isso aqui. Trabalhei, o que a gente fechou no dia 31 de dezembro desse ano foi exatamente os 230, um pouquinho mais para cima. Colocando método comercial em cima dos leads. Método comercial, treinamento em cima dos leads.